Dia, a paz do Senhor. Vamos ler o capítulo 7 de Romanos agora, que diz assim: Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não estará adulterando. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quando a lei mediante o corpo de Cristo para pertenceres ao outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados instigadas pela própria lei agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha lei escrita. Portanto, o que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado a não ser por intermédio da lei, porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque aonde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Portanto, isso significa que era bom, tornou-se morte para mim? De forma alguma, mas o pecado que se revelasse como pecado produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que por meio do mandamento o pecado se demonstrasse extremamente maligno, porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois eu fui vendido como escravo ao pecado, pois não compreendo meu próprio medo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que eu detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se eu faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque eu sei que na minha pessoa, isso é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto o desejar o bem está presente no meu coração, contudo eu não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando eu quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma eu tenho prazer na lei de Deus. Contudo, eu vejo uma outra lei, agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-se prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Interessante esse capítulo aqui. A gente vai seguir para o 8. Deus abençoe a vida de vocês.